Olá, aluno, tudo bem? Eu sou a professora Yasmin, nós estamos aqui para continuar o nosso assunto de história sobre as revoluções inglesas. Vamos lá? Antes, vamos relembrar o que nós vimos na aula anterior. Bom, as revoluções inglesas foi um conjunto, de transformações em que a Inglaterra vai passar a mudar o seu sistema político. Primeiro, a gente tinha uma Inglaterra absolutista, com um sistema econômico mercantilista, e um fortalecimento da burguesia vai acontecer ao longo do tempo devido a essas transformações econômicas, A nova atividade econômica, que vai ser a indústria têxtil, vai fortalecer a classe burguesa e também uma camada da população que vai ser proprietária de terra agora também vai surgir, que são gentry. A lei de cercamento vai favorecer esses dois grupos e vai provocar um êxodo. As pessoas vão sair do campo e passar a morar mais nas cidades. Essas pessoas que não tinham terras foram expulsas, E os centros urbanos vão ficar cada vez mais lotados. E isso é bom para os burgueses, que vão se tornar cada vez mais ricos. As disputas ideológicas e religiosas também vão marcar o início desse processo. Anglicanos, católicos, brigando pela sucessão do trono, por questões políticas e até ideológicas. Uma crise na monarquia, marcada pela morte da rainha Elizabeth I, que não vai deixar herdeiros, vai fortalecer ainda mais as ideias revolucionárias e fortalecer esse parlamento. Com um documento chamado Petição dos Direitos, que limita os poderes do rei e o submete ao aval do parlamento, Carlos I, que inicialmente aceita essa lei e depois fecha o Congresso, vai agitar os ânimos da sociedade que agora vai buscar uma diferente forma de governo. Então vamos lá, gente. De um lado nós temos o grupo que apoiava o Carlos I, que apoiava esse ideal monárquico, Ele vai ter um exército que vai entrar em conflito com outro grupo que era contra as ideias de monarquia. Então, de um lado nós temos Carlos I com o seu exército real e de outro lado nós temos o revolucionário Oliver Cromwell com um exército formado por camponeses, por pessoas comuns. Esse exército vai ser chamado de cabeças redondas. Isso porque eles usavam uns artefatos e umas armas muito diferentes, Bem mais simples. Então, do lado do rei Carlos, nós também temos um exército fortalecido pelo dinheiro dos impostos, claro, com armas muito melhores e composto por nobres. Esses nobres apoiavam a manutenção da monarquia e tinham o apoio da camada mais elitizada do parlamento, que é a Câmara dos Lordes, certo? Formada pelos aristocratas. A proposta política deles era o quê? Manter a monarquia. Então vai haver um conflito aí, porque a galera do Oliver Cromwell não quer que a monarquia continue, eles querem uma nova forma de modelo, de economia, de política, de governo. O exército deles não era tão preparado assim, E a condição deles não era a condição de nascimento, eram pessoas sem, entre aspas, berço, que era algo importante para a sociedade naquela época. Então, eles tinham o apoio da Câmara dos Comuns, que eram os burgueses e os gentry, as pessoas que tinham menos terra, e a proposta política deles era acabar com a monarquia e implantar uma república. Então, esses dois exércitos, eles vão entrar em batalha e, de uma forma muito irônica, quem vence é justamente o exército dos camponeses, os cabeças redondas. Então, após essa vitória, o Oliver Cromwell vai assumir o poder e vai se autoproclamar Lorde Protetor da Inglaterra e da Escócia. Vamos acompanhar. A Inglaterra se transformou, então, em uma ditadura. Gente, o Oliver Cromwell ele tinha boas intenções inicialmente, só que a sua forma de governar acabou tendendo para um lado pouco democrático. Porque o Oliver, ele se autotitula, Lorde Protetor da Inglaterra e, consequentemente, da Escócia e Irlanda. Para quem não lembra, esses três países estão juntos ali na ilha, O Oliver Cromwell, ele vai se tornar, então, uma pessoa republicana, um líder republicano, só que ao longo do tempo ele vai acumular muito poder e vai acabar se tornando um ditador. Ele vai implantar leis que vão obrigar as pessoas a seguir um determinado rumo na política
e vai tirar um pouquinho das suas liberdades e também vai começar a cobrar impostos. Normalmente, né, todos os governantes fazem isso. Uma coisa ruim foi a dissolução do parlamento. Em 1653, o Oliver vai se chatear, né, porque uma parte do parlamento não o apoiava e vai dissolver esse parlamento. Então, uma coisa positiva do governo do Cromwell foi a economia, né? A economia inglesa avançou bastante com a expansão colonial que ele vai liderar. Outras medidas do governo do Cromwell foi o fechamento, como eu já falei, da Câmara dos Lordes, né, que compunha o parlamento, e a condenação e execução do rei Carlos I, que era um símbolo, né? Então, matar o rei era o símbolo do fim da monarquia. Ele acabou confiscando e vendendo propriedade dos aristocratas. Então, aqueles que tinham muitas terras perderam essas terras para que elas fossem redistribuídas. E acabou, de uma forma positiva, eliminando alguns impostos antigos que os reis anteriores haviam implementado, né? A criação do ato de navegação foi algo muito importante para a economia também. Esse ato, criado em 1651, determinava que somente navios ingleses poderiam transportar e comercializar produtos saídos dos domínios ingleses, seja colonial, seja da metrópole. Então, nenhum outro navio, principalmente o de bandeira holandesa, poderia circular livremente, né, por essas águas com esses produtos ingleses. Isso fez com que a Inglaterra ficasse bem mais forte economicamente. Então, o governo do Cromwell, gente, ele vai ter fim em 1658, com a sua morte, com seu falecimento. No lugar do Cromwell, o filho dele, Ricardo, vai assumir. Só que o Ricardo ele não vai ter o mesmo pulso do pai, ele só vai governar por 18 meses e vai ser deposto pelas forças monárquicas. E aí a gente tem a volta da ideia de monarquia. Porque os grupos que apoiavam, né, os lords, eles vão trazer de volta essa ideia e vão trazer de volta a monarquia. Ao poder retornam os Stuarts. Lembra que a gente falou da dinastia Stuart? Pois é, eles vão voltar ao poder. E quem vai assumir agora é o Carlos II, filho do rei decapitado, né? Só que esse vai acabar falecendo e o seu filho vai assumir. Lembra da hereditariedade? Pois é, então Carlos I, depois Carlos II e agora o Jaime II é que assume. Ele era um rei católico, né? Então, a galera que não era católica, ou seja, os puritanos e os anglicanos, não gostaram muito da ideia, nem da volta da monarquia, muito menos de um rei que fosse católico. Então, agora a gente vai ver o início de uma nova etapa desse processo revolucionário, que é a Revolução Gloriosa. Os puritanos e os anglicanos, eles vão se juntar, vão se unir, né? Porque ambos não querem um rei católico e vão iniciar o processo revolucionário, que vamos batizar de Revolução Gloriosa. Então, vamos entender como é que foi isso. Os liberais e os conservadores, eles vão se unir, como a gente já viu, né? E em 1689, o parlamento vai entregar a coroa inglesa à herdeira do Jaime II, que é a Maria. Então, foi arquitetado um golpe em que a filha do rei Jaime foi conquistada, né? O parlamento conseguiu convencê-la a tirar o seu pai do poder. Então, ela iria assumir mais cedo o trono e o seu pai seria retirado do poder. Isso porque a Maria, ela era casada com o príncipe da Holanda, né? O herdeiro, Guilherme de Orange. Então, os dois aceitaram a proposta do parlamento, assumindo o poder e o rei Jaime II acabou se rendendo. Ia haver uma batalha. Só que, como ele se rendeu antes, não houve derramamento de sangue. Assim, o casal assume o trono e juntam os reinos. Maria e Guilherme aceitam que o parlamento seja mais autônomo que eles. Esse era o preço a se pagar. Então, sem derramamento de sangue nenhum, o casal aceita um documento chamado Declaração dos Direitos, que vai transferir os poderes ao parlamento. A partir de então, quem governa vai ser o primeiro-ministro. As funções de chefe de Estado vão ser do primeiro-ministro desse parlamento. O rei e a rainha continuam existindo. Eles vão estar reinando, mas não vão estar governando, porque todas as decisões vão partir do parlamento, certo?
Então, essa Declaração dos Direitos vai limitar os poderes do rei e vai aumentar o poder dos burgueses que compõem esse parlamento inglês. E assim se instala o sistema parlamentarista, que até hoje existe e funciona na Inglaterra, certo? Então, vamos conhecer um pouquinho mais a Declaração dos Direitos. Na sua primeira cláusula, ela dizia que é ilegal a faculdade que se atribui à autoridade real para suspender a lei ou o seu cumprimento, ou seja, o rei não tem mais autonomia para criar ou para apagar leis que já existem. Que é ilegal a cobrança de impostos sem que o parlamento aprove e que os súditos não devem ser ridicularizados ou presos pelo fato de não aceitarem essas leis que o parlamento não tenha dito que pode acontecer, certo? Ou seja, a Declaração dos Direitos limitou completamente o poder dos reis. Vamos testar o nosso conhecimento? Então, nós vimos que a Revolução Inglesa foi todo um processo marcado por várias fases. Nós tivemos uma rainha e um rei, né, que acabaram cedendo espaço para uma nova forma de governo, que é o parlamento. Né? O parlamentarismo ainda funciona, tá, gente? Na Inglaterra, os ministros, né, e os membros do parlamento, eles são eleitos pelo povo, então é um sistema democrático. Vamos lá para as primeiras questões? Então, se a República Puritana, né, do Oliver Cromwell, foi o resultado da vitória dos burgueses contra o absolutismo do Carlos I, a respeito do governo, vamos marcar verdadeiro ou falso. Após a instalação da República, o Oliver Cromwell, ele aumentou o poder da nobreza e do parlamento inglês? Não, ele não aumentou o poder da nobreza, ele aumentou o poder dos burgueses. Né? Muitas das leis que ele criou favoreciam apenas aos burgueses, por isso ele foi considerado aí um ditador, né? Aquele cara que não estava olhando para todo mundo, mas especificamente para uma classe. O Cromwell reduziu os impostos e decretou o Ato de Navegação em 1651. E aí, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Aquela lei que determinava que somente os navios ingleses poderiam comercializar e navegar nas águas inglesas. E no governo do Cromwell, apenas um imposto foi criado, que foi o ship money, que era um imposto lá usado para defender o território, né, e construir navios e fortes. Esse dinheiro, ele era doado para os camponeses? Não, gente. Ele não era doado para os camponeses. Ele era usado para fazer a proteção desse território. O Ato de Navegação foi uma medida de proteção e ampliação do comércio inglês e prejudicou os holandeses? Sim, com certeza, os holandeses ficaram prejudicados, né? Porque eles não podiam mais navegar. Vamos para a segunda questão. A Revolução de 1688, a chamada Revolução Gloriosa, ela representou o quê? Letra A, a diminuição do poder do parlamento. Letra B, a extinção do poder aristocrático com a adoção de voto popular. Letra C, o restabelecimento do poder dos reis católicos durante várias décadas. Ou letra D, a derrota do absolutismo, tornando o parlamento soberano e político na nação. Sim, gente, a soberania do parlamento, lá na letra D, que foi defendida durante todo esse processo, vai acontecer porque os reis, né, o rei e a rainha, a Maria e o Guilherme de Orange, vão entrar em acordo com o parlamento. Então, eles cederam a parte do poder deles em troca da permanência no trono. Querido aluno, essa foi a nossa aula de hoje. Para você rever essas aulas, é só você acessar o portal da Educação do Acre, né, que vai estar disponível para vocês durante todo esse período de quarentena e até depois, quando você quiser estudar. Até a próxima!